Olá! Hoje vamos falar do que é bruxaria. Se bruxaria é realmente ruim, se existe bruxaria ruim, se bruxaria é realmente boa, por que esses conceitos estão tão misturados. Enfim, eu vou fazer um especial Halloween comemorando esse dia, sei lá, culturalmente conhecido como 31 de outubro, Halloween das Bruxas. Dia das Bruxas. Eita, pitou também. Olha, falando de Halloween! Que medo! Muito doideira. Eu tenho certeza que se a gente revisitar a nossa mente, o nosso inconsciente, a gente vai ter arquétipos bem negativos relacionados a esse tema. Muitas pessoas nem podem falar bruxaria dentro de casa, se tem pais muito religiosos, ou enfim, se gosta de personagens, enfim, se tem objetos relacionados a isso. Tem muita gente que é proibida de chegar perto desse universo. A verdade é que por trás disso, o porquê que fazem dessa maneira, não é muito legal de se falar e de saber. É uma maneira de controlar nós mulheres, a gente não foi pra fogueira à toa e a gente tampouco deixou de ir para a fogueira. Vai muito além, eu acho. Não vamos falar só sobre as mulheres e esse arquétipo com a bruxaria que é muito real e muito vivo. Vamos falar também o porquê que querem que a gente ache que esse contato com o natural e o porquê que esse domínio das propriedades que a natureza nos oferece e que o invisível nos preenche aí todo dia, por que entender disso é tão mal visto pela sociedade num contexto geral. Isso nos torna muito céticos e nos torna muito pragmáticos a serviço da sociedade, a serviço do que a sociedade espera. Tira da gente aquele mão na massa e também esse contato tão próximo com o divino, que poderia não depender tanto de terceiros, poderia ser uma questão da nossa intuição com extensão com a natureza. Então ser bruxa e todas essas coisas, elas vão muito além do que o Halloween e os filmes hollywoodianos trazem. Eu tenho certeza que vários filmes poderiam nos aterrorizar. Tem até um muito famoso, que acho que se chama A Bruxa. Foi bem filmado, bem colorido, bem tudo. Mas ele distorce muito partes femininas mesmo e de potência, seja das mulheres nuas em volta de uma fogueira na floresta, seja, enfim, a relação da mulher com o sangue. Ele coloca tudo de uma maneira muito estranha. E fazendo um pequeno spoiler com esse filme, tem também a opção de ser tudo um delírio da menina devido às opressões que ela sofria ali com a família extremamente religiosa e fanática. Então, várias coisas podiam estar justificadas pelo misticismo e, na verdade, eram recorrentes à época, à saúde e aos costumes que aquela família nutria. E assim, se a gente parar para pensar, a mulher que é tida como bruxa, ou as mulheres que foram queimadas, elas também tiveram seus pensamentos e vozes distorcidas para a sociedade e por isso que elas foram odiadas em massa e por vezes mortas na fogueira, ou torturadas, ou enfim, coisas muito inimagináveis de tão cruéis que foram feitas com as mulheres que tinham certo poder, que acessavam certas partes da intuição delas. E assim, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu quero fazer sobre esse tema bruxaria. Muito porque eu gosto muito dele, eu acho que ele tá muito em mim, né, na minha vida, nesse canal, em tudo, mas também porque eu acho que historicamente está muito distorcido. Se a gente for pegar a indústria cinematográfica, eles poderiam nos assustar com uma história de Salem ou mesmo Bruma. Eles poderiam deixar todos esses contos que são realmente muito bonitos e potentes de uma maneira aterrorizante. E não que seja ruim em filmes de terror, eu mesma adoro desde criança, o que era um problema, mas enfim, eu gosto e consumo isso bastante. Mas tem vezes que me incomoda, como eu citei esse filme anteriormente, a maneira que a gente deixa e contribui para que siga assim no inconsciente coletivo. Eu acho que a gente pode falar desses... Você viu? Que medo! É. Meu Deus! Eu adoro, Greta. Enfim, energias elétricas. Primeiro foi o celular, agora as luzes... É isso, né, gente? Socorro! Mas será que não é um pico de energia? Porque Deve tá ser. apitando seu celular Deve ser. também. O porquê que é, a gente não sabe. Estranho também, do mesmo jeito. E existem textos, existem vários manuscritos justificando, fazendo a gente conseguir estudar uma linearidade na história de como que foi construído na época essa visão pejorativa sobre a bruxaria. Não é só sobre as mulheres que tinham atitudes ou iam contra as verdades e imposições da época. É sobre também uma associação anticatólica, uma associação de
sexualidade, incesto, relação com o diabo, já de uma maneira pejorativa, que a gente também pode falar sobre isso em breve. Enfim, é sobre várias distorções que foram propagadas na época e foi negada por vezes pelas próprias igrejas e papas e todos os conselhos da época. Então, assim, mas o tempo que esses livros ficaram divulgados, né, para a sociedade foi o suficiente para já começar o boca a boca, o disse-me-disse, de que essas pessoas, esses cultos à magia eram todos anticristos e feitos de maneira negativa para o mal. Era como se a gente usasse da natureza não para se curar, não para fazer aquele chá de curandeira ou uma oração para toda a humanidade. Não, era como se a gente pegasse dessas forças e fizesse para o mal. Eu não tô dizendo que não fazem isso. Eu sei que fazem isso também. Como tudo no universo, a gente consegue manipular pro positivo ou pro negativo. Acontece que a maioria dos que fazem não é pro negativo. Mas, diferentemente, não por acaso, a maioria dos que divulgam é pro negativo. Então, acho que assim, enquanto eu estiver viva, eu vou estar sempre querendo destruir esse conceito de que bruxaria é algo negativo e pro mal. Porque bruxaria tem a ver com cura, tem a ver com natureza, tem a ver com ciclo, tem a ver com a relação do que está entre a terra e o céu, sabe? Tem a ver com essa magia que é aqui a nossa vida, o nosso cotidiano e todos os acontecimentos que estão entre isso, que pode ser coincidência para você ou divino se manifestando para outros. Acontece que eles existem e a gente está aqui para falar sobre eles hoje. A verdade é que a natureza ela nos dá autonomia, e mulheres e seres com autonomia que não dependem tanto da sociedade da época para se manterem saudáveis ou realizarem seus desejos, eles são vistos como seres independentes, seres fortes, potentes e que podem libertar uma humanidade. Então o silenciamento e talvez essa propagação do senso coletivo que eu estou tanto falando, ela veio muito para afastar da gente enquanto humano poderes e autonomias que estão disponíveis diariamente pra gente. Essa é uma tecla que eu bato muito aqui no canal. Me entender bruxa veio desde criança, veio desde que eu comecei a ter interesse por fantasia, objetos e práticas, assim. Eu acho que eu já faço isso desde que eu nasci. Mas eu lembro que foi muito cedo quando eu percebi que pais de amiguinhos ou amiguinhos mesmo viam esse meu desejo, essa minha obsessão de uma maneira muito negativa, quase que me proibindo de estar perto de pessoas, enfim, me vendo como uma pessoa que fazia o mal só por eu ter o nome bruxa. E a verdade é que eu curei doenças minhas e, assim, doenças que eu digo que são possíveis de a gente curar com remédios e tratamentos. Não coisas muito mais profundas, mas eu curei de alergia a coisas um pouco mais íntimas de uma maneira natural, com a natureza, com orações, acendendo o poder das deusas que existem em mim. E eu tenho certeza que na mente de alguns eu fui pra fogueira pelo simples ato de achar a cura do meu corpo sozinha. E aí eu acho que você pode ter uma dica prática de você pegar alguma coisa da natureza, podendo ser uma erva que você gosta muito, como manjericão, e que você tiver perto, pode ser até flor de louro, que você usa para temperar o seu feijão, enfim, que você tiver. E você use dessa erva conexões internas, assim, que você faça uma conexão com o seu interno e com o externo, que é a representação da natureza através dela, e entenda que ali tem uma potência de magia muito forte, que a gente sai da mesma fonte que ela. Nós somos seres terrestres e a gente está aqui sobre as mesmas circunstâncias. Então, tenta se sentir o aroma e sentir o quanto que isso pode refrescar internamente. Alecrim, manjericão são ervas muito poderosas pelo próprio cheiro delas. E elas já refrescam, já dão uma sensação de alívio quando a gente está muito tenso, enfim, naturalmente. Imagina o que a gente pode fazer quando a gente resolve se aprofundar nos chás e nas alquimias, nas misturas, que a própria culinária racionalmente prova pra gente que existe uma mistura e uma alquimia muito divina nos saberes das combinações. Então, eu convido a você nesse Dia da Bruxa que você tire um momento para não só se conectar com essa erva, como eu dei esse exemplo, e sentir o cheiro, e se apropriar, tocar, olhar, se familiarizar, mas também lembrar que você é cíclica, lembrar da relação com a lua, que eu já falei bastante, lembrar, enfim, de que você faz parte desse universo todo em conjunto. E eu vou tocar o sino, como eu gosto de finalizar alguns vídeos de uma maneira um pouco diferente. Eu vou permitir 10 segundos de barulho divino de sino tibetano para você acessar essa magia ancestral que está aí pelo ar de todas as pessoas que já cultivaram esses saberes, já propagaram esses saberes, assim como nesse vídeo, enfim. E eu deixo já de aviso aqui pedindo para você se inscrever no meu canal. É muito importante que você aperte esse botão vermelho aqui embaixo e também que você deixe seu like, seu comentário se você sentir.
E assim, já deixo de surpresa, assim, pelo longo período que eu vou ter de canal, que eu pretendo fazer vídeos voltados para essa desmistificação do que é ser bruxa. Seja contando histórias ou pegando relatos históricos mesmo dessa propagação pro mal, essa distorção. Eu acho que é uma das minhas missões trazer isso pro consciente coletivo de maneira positiva e acessível. Então bora lá meditar. Que bonito.